Olá, eu sou o Padre Totti e nós vamos começar um novo quadro no nosso canal do YouTube da Paróquia Santana e São Joaquim. Esse quadro se chama Padre Totti Responde e nós vamos começar justamente falando algo muito pertinente a este mês que estamos vivendo, é o mês de Maria, mês de maio, e as perguntas que nos foram enviadas dizem respeito justamente a Nossa Senhora. A primeira delas é uma pergunta e tanto, né? Por que podemos afirmar que Maria é concebida sem pecado original? Que pergunta, hein? A resposta não é tão difícil, mas é uma resposta que exige fé. Por quê? Porque a razão de nós podermos afirmar que Maria foi concebida sem pecado original é que é um dogma de fé. Nós, católicos, eu, você, que está me assistindo agora, somos privilegiados, porque temos na igreja toda uma constituição, né, que Nosso Senhor deixou, que nos garante, né, que a nossa fé ela é apoiada na palavra de Deus. Né? Quando falamos de palavra de Deus, não falamos só das Sagradas Escrituras, mas falamos também da tradição que foi oralmente passada, né, através das gerações, particularmente através daqueles que o próprio Jesus, em primeiro lugar, chamou para constituir as cabeças da igreja, por assim dizer, né? Os apóstolos, aqueles 12 escolhidos, né? Presididos pelo seu príncipe, o príncipe dos apóstolos, que é o próprio apóstolo Pedro, que tem na sua sucessão, né, aqueles que chamamos de papas. Então hoje o nosso Papa é sucessor de Pedro. O Papa Francisco é sucessor do apóstolo Pedro. Quando Jesus dá as chaves a Pedro, ele não está dando somente aquela pessoa, aquele homem, né, que um dia iria morrer, Jesus sabia disso. Mas ele deu chaves que abrissem as portas, né, da igreja, as portas do céu, do reino de Deus, por todos os séculos. E claro que Pedro não poderia, a pessoa, o homem Pedro, perdurar para sempre, né? Então, já existe aí aquilo que a gente chama de sucessão apostólica. Então, o Papa, e não sozinho, mas sempre com a Igreja, né, especialmente aqueles que são os sucessores dos apóstolos, que nós chamamos de bispos, né, quando faz quando determina um dogma de fé, esse é um dogma que todos nós, católicos, temos o dever, temos a obrigação de assentir com a nossa fé. Vou ler para vocês um pouco o que diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito. O Catecismo no número 88, falando justamente dos dogmas de fé, diz assim: o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé. Propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então o Papa não faz assim um dogma da noite para o dia, né? Vem de toda uma tradição. O povo cristão já crê, já é algo que na tradição apostólica se fala, se crê, e quando o Papa define um dogma, aquilo ali se torna algo já inquestionável, enquanto de certa forma já o era, né? Já era matéria de fé na igreja. Então no século XIX, o Papa Pio IX, em 1854, definiu o dogma da Imaculada Conceição,
né, nós vamos ter também aqui no catecismo, no mesmo catecismo da Igreja Católica, falando sobre o dogma da Imaculada Conceição, que diz que Maria foi concebida sem pecado original. O que é que diz o catecismo? Muito interessante sempre recorrermos às fontes seguras da nossa fé, né? E aqui nós temos o catecismo, uma fonte seguríssima. Tudo aquilo que você tiver de dúvida de fé, recorra ao catecismo. O catecismo vai falar: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Em grego, kekaritomene. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que Maria estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Resumindo aqui, Maria tem uma vocação totalmente única, particular na vida da igreja. Ninguém tem a vocação que Maria tem, uma vocação insubstituível. E é algo tão especial que Deus, no seu desígnio providente, fez com que, através do sim de Maria, o Verbo de Deus, ou seja, o próprio Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, se fizesse homem, se encarnando no seio da Virgem Maria. É muito belo também olharmos na própria Bíblia aquilo que diz a respeito. Vamos ver aqui no capítulo 1 do evangelista São Lucas. São Lucas, que narra justamente esse momento chamado da Anunciação. Estamos no capítulo 1 de São Lucas, versículo 26 até o 38. Vai dizer assim: quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça. Caire, kekaritomene. O Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O restante a gente pode conferir depois. Mas é importante isso que o anjo disse. O anjo é um enviado de Deus, é um mensageiro. E o anjo Gabriel, quando aparece a Maria, ele a saúda com uma saudação totalmente única. Disse até que Maria ficou perturbada com tal saudação. Caire kekaritomene, ou seja, alegra-te, ó plena de graça. É difícil até mesmo a tradução, aqui diz cheia de graça. Mas não é uma medida qualquer esse cheio. A medida da graça em Maria não existe em nenhuma outra criatura. Nem mesmo nos anjos. Nem mesmo todos os anjos, todos os santos juntos. Se fosse possível medir, né, a quantidade de graça que eles possuem, juntos não caberia, digamos assim, o que cabe em Maria não caberia neles. Só em Maria. Então ela é cheia de graça. E ela é cheia de graça para uma missão. Deus não dá os seus dons de maneira aleatória, né, para como quem enfeita, orna, né, ou ornamenta um espaço. Não. Deus concede seus dons para uma missão. E Maria recebeu uma missão, como eu falava, muito especial, única, se tornar a mãe do Salvador, o que significa que também Maria, ela seria essa porta pela qual Deus entrava na vida dos homens, se fazendo homem. E por que a Imaculada Conceição? Justamente em vista
dessa missão. Imaculada Conceição significa que Maria foi concebida no ventre de Santana, sua mãe, sem pecado original. O pecado original é aquilo que a gente vê lá no início da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, quando os primeiros pais, ou seja, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, contraindo assim, né, o pecado original. Não existia o pecado antes, né? No paraíso de Deus não havia, né, na vida do homem, a mancha do pecado. Imaculado ou imaculada significa isso, sem mancha. Maria não tem mancha do pecado original. E Deus pôde e pode fazer tudo, né? Deus pode tudo. Então Deus fez em Maria justamente esta excepcional graça de nascer sem a mancha do pecado. Eu nasci com a mancha, você nasceu com a mancha, todos nós nascemos com a mancha do pecado original. Maria foi preservada. Mas como assim preservada? Vai dizer ainda o catecismo que foi em vista dos méritos do seu próprio filho Jesus. Mas Jesus ainda não tinha nascido. Pois é, mas mesmo sem ter nascido ainda, Maria foi preservada pelos méritos de Jesus. Todas as pessoas, todos os homens e mulheres de todos os tempos, antes de Jesus, depois de Jesus, desde o primeiro até o último, somos todos salvos pelos méritos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E não foi diferente com Maria, mesmo ela sendo a mãe de Jesus, mesmo tendo nascido antes de Jesus. Então Maria recebeu este favor de Deus, né? Em vista de quem? De mim, de você, de todos nós. Em vista da nossa salvação, Deus criou Maria, né? E a fez entrar neste mundo, né, no ventre da sua mãe, Santana, sem a mancha do pecado original. Isso significa ser imaculada. Vai dizer ainda o catecismo, ainda no número 490, ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graças por Deus, que caritomene, foi redimida desde a concepção. Ou seja, no instante mesmo da concepção. Quando o espermatozoide de São Joaquim fecundava no mesmo instante o óvulo de Santana, naquele momento da concepção, Maria estava já totalmente isenta da mancha do pecado. Foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Vamos ouvir o que diz o dogma. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Esse é o dogma, é o que diz o dogma da Imaculada Conceição. Nós entendemos agora que não é uma coisa, o dogma não é uma coisa assim que nasce do nada. Não, nasce de uma forte tradição de fé que se prolonga, né, por todos os séculos da Igreja. E que chega a um determinado momento que é coroado, digamos assim, como essa constituição dogmática, né? Essa definição, melhor dizendo, dogmática, a fórmula dogmática, né? Que obriga, como a gente, né, ouviu também aqui no Catecismo dizer, todos nós cristãos a darmos o nosso assentimento de fé, a não duvidar, né? E saber que o dogma de fé é algo que a nossa razão pode acompanhar, né? Não é uma coisa ilógica, não. É algo que precisa ser, sim, aprofundado com os olhos da fé durante toda a história, digamos assim, da Igreja, todo esse depósito da fé que possui a Igreja, né?
confiado pelo próprio Jesus e que tem essa valência, né, sobre toda a cristandade. Vale para todos um dogma de fé. E isso é muito importante. É diferente, né, de uma, digamos assim, de uma revelação particular. Eu não sou obrigado a, digamos assim, a dar um assentimento de fé, a acreditar, digamos assim, em uma determinada revelação particular. Não. Mas aquilo que diz a igreja em matéria de fé e moral, isso sim. Né? E o dogma nos dá essa garantia, uma garantia de que eu estou pisando num terreno seguro, né? Um terreno que me leva, né, de maneira, digamos assim, segura, né, pelo caminho da tradição, a tradição que remonta aos apóstolos de Cristo, que me leva para Deus, que me leva para a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ou seja, me leva para a vida eterna. Diz ainda o catecismo: em santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. A santidade de Maria vem de Jesus inteiramente. Em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Ele a escolheu nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Pegando aquele trecho de Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, dessa forma, nós temos a nossa resposta. Claro que pode ser mais aprofundada, muito mais aprofundada. Se forem escritas teses, forem escritos livros, né, sobre essa matéria, o que eu estou passando para vocês é um resumo, muito rápido. Espero que tenha ajudado a entender. Tá certo? Então, que tudo isso, toda essa resposta nos leve a um objetivo: a ser grato a Deus. Sim, porque Deus, no seu desígnio salvador, no seu desígnio de amor, nos deu Maria. E sobre isso nós vamos falar mais adiante. Mas eu queria que você compreendesse que Maria é um dom de Deus. Um dom de Deus para nós, para a igreja, em vista da nossa salvação. A vocação de Maria é em vista da nossa salvação. E por isso precisamos dela. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Que Deus abençoe. Um feliz mês de Maria, o mês de maio. E que cresçamos no nosso amor por Nossa Senhora. Shalom.